Bom dia, que a graça, a paz do Senhor seja com você, onde quer que você esteja nesse momento. Como é bom começarmos nessa manhã falando da nossa esperança, cantando a nossa esperança, que é o nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. É muito bom poder estar com você mais essa manhã, celebrando ao Senhor Jesus Cristo e prestando a Ele culto. Eu quero convidar você nesse momento se você tiver mais alguém na sua casa com você, convidar essa pessoa para que a gente possa estar em movimento de adoração, de rendição diante do Senhor, prestando a Ele culto. Esse é um exercício importante nesse momento, para que a gente possa não estar na postura só de quem assiste, mas de quem cultua ao Senhor. E como igreja é importante esse exercício que a gente faz de comunhão nesse momento. E nós desejamos que a graça e o cuidado do Senhor possa ser sentido também aí na sua casa. Quero ler com os irmãos o Salmo 92, versos 1 e 2, que nos diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Façamos isso, cantemos sobre a fidelidade, sobre a lealdade do Senhor. Vem, essa é a hora da adoração.
Após esse momento de louvor, vamos orar ao nosso Deus em comunhão. Aí, onde mesmo você está, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e amado Pai, te damos graça, Senhor, por mais esse dia em sua presença, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos no seu nome. Talvez corporeamente distantes, Senhor, certamente, mas estamos juntos em espírito. Te pedimos para que o Senhor abra os nossos corações para a sua palavra e que o Senhor nos conduza de acordo com a sua santa e maravilhosa vontade. Continua, Senhor, nos ajudando a cada dia, a cada batalha, e que nós possamos sempre lembrarmos de Ti, que possamos sempre lembrarmos da confiança que existe só em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos algumas comunicações importantes para os irmãos. Nós queremos começar, na verdade, com alguns pedidos de oração, né? Vamos continuar orando por irmã Magna, por sua família. Essa semana a mãe de irmã Magna faleceu. Nós vamos continuar pedindo que o consolo, o cuidado do Senhor seja sobre a vida dela, também da sua família de modo muito especial. Receba o nosso abraço para Magna, o nosso carinho, que o Senhor continue confortando e consolando o seu coração. Vamos continuar orando pela vida de Bia, né? Vamos orar também pela vida de Adriane. As duas estão começando aí uma série de exames e também a fase de tratamento. Vamos nos lembrar também de orar por irmã Gláucia, que se submeteu a uma cirurgia, está aí também carente das nossas orações. Vamos continuar então orando por essas questões, né? Os irmãos vão perceber algumas mudanças de hoje em diante no nosso culto. Nós estamos preocupados, né, e ocupados com o cuidado do nosso grupo, da nossa igreja, também com o nosso pastor Ágabo, e nós estamos mudando, reduzindo a equipe, reduzindo a presença aqui também na igreja, né, atendendo aí a essas exigências de cuidado, porque a gente sabe que são muito importantes para esse momento, né? Então, os irmãos vão perceber algumas mudanças nesse sentido, com todo o cuidado que a gente já tem observado aqui, de troca de microfones, de uso de máscara, manter as janelas abertas, e recomendamos que os irmãos façam também aquilo que é recomendado, né? Ficar em casa quando possível e necessário sair, que se use máscara, mas com todos esses cuidados os irmãos vão perceber algumas mudanças naquilo que a gente está propondo como espaço, né, de comunhão, como espaço de aproximação através do canal. Uma das mudanças que os irmãos vão perceber hoje é que na transmissão da mensagem o pastor já vai fazer de casa. Essa é uma expressão de cuidado que o grupo que tem feito essa transmissão externou pelo pastor com muito carinho, e o pastor tem atendido a essa solicitação, e nós louvamos a Deus por isso. Nós queremos cuidar do nosso pastor, queremos cuidar do grupo que também tem se colocado à disposição para fazer essa transmissão, e por isso nós temos também reduzido o número de pessoas aqui. Continuem orando por nós, e que a graça do Senhor continue nos sustentando e nos conduzindo através desse momento. Quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do Salmo 145, versos de 10 a 13. Salmo 145, versos de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Rendam-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno,
O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Que o Senhor, pois, nos ajude a compreender a sua palavra e que a gente possa estar ligado a esse reino de Deus, a essa compreensão desse Deus eterno e que reina eternamente, cuidando de todos nós ao longo da história, e que de geração em geração seja bendito o nome do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Teu reino é sempre
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E nesse mesmo espírito, vamos continuar louvando ao Senhor com muita alegria. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo com meu Senhor e Cristo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu estou. Você mudou meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou. Esse é o nosso momento de intercessão, momento quando nos colocamos diante do Senhor, nos lembrando de outras pessoas, de outras situações, que não só aquelas que atravessamos pessoalmente, mas que sabemos que outros estão passando. E hoje, de modo muito especial, nós queremos dedicar esse momento de oração, colocando diante do Senhor as famílias, intercedendo pelas famílias que estão enfrentando esse momento juntas. Esse é o mês da família, né? No nosso calendário da Convenção Batista, nós celebramos no mês de maio
o mês da família, e hoje, de modo muito especial, nós vamos estar colocando-nos diante do Senhor, intercedendo ao Senhor pelas famílias. E eu quero convidar você nesse momento a colocar não só a sua família nessa oração, mas também lembrar de outras famílias em outros lugares, de outras situações que carecem da intervenção do Senhor. Feche os seus olhos. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, a tua bondade, o teu cuidado. Queremos te agradecer, Senhor, porque reconhecemos, Pai, ó Deus, em cada, ó Deus, ato teu, em cada gesto, Senhor, que chega até nós, percebemos a tua bondade, percebemos, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso respirar, ó Deus, no nascer do sol, ó Deus, percebemos o teu cuidado e o renovar da tua graça, ó Deus, da tua misericórdia sobre o nosso viver. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, ó Deus, esse teu amor, Senhor, ó Deus, em cada movimento nosso de vida. Nós queremos hoje, de modo muito especial, Senhor, nos colocar diante do Senhor, pedindo, Pai, ó Deus, por cada família, Senhor, da nossa igreja, por cada família, Senhor, ó Deus, que nos ouve nesse momento, cada família que carece da tua intervenção, Senhor, nesse momento, ó Deus, que é angustiante para muita gente, que o teu socorro, Senhor, que o teu cuidado possa ser sentido em cada lar, Senhor, ó Deus, as pessoas que têm vivido em dificuldade, Pai, quer na área financeira, quer por conta dos relacionamentos, ó Deus, que vivem momentos difíceis, nós queremos rogar, Pai, que o teu cuidado, ó Deus, que a tua provisão, Senhor, seja, ó Deus, presente nesses lares, que a tua ajuda, que o teu socorro seja, ó Deus, presente na vida de cada família. Te pedimos, Senhor, ó Deus, de modo muito especial pelas famílias que estão enfrentando, Pai, ó Deus, a doença especificamente da Covid e outras doenças também nesse tempo, Senhor, que a tua graça, a tua mão poderosa, ó Deus, possa estar dando graça, restabelecendo-os fisicamente, ó Deus, e fazendo superar esse momento com graça do Senhor e percebendo o cuidado do Senhor. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, Senhor, cada lar. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens, Senhor. Ó Deus, abençoa os adultos de cada família, abençoa também, Senhor, as pessoas de mais idade que estão mais vulneráveis nesse momento, que a tua graça e o teu amor possa ser sentido, Senhor, nesse momento de modo muito especial. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor.
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de nós neste dia. Em momentos de adaptação e de mudanças que nós temos vivido em função das circunstâncias pandêmicas, em função de tantas coisas que têm dificultado a nossa atividade, nós estamos transmitindo hoje do meu gabinete, da minha casa, esta mensagem. E é uma adaptação nova também para mim, mas uma experiência que tem me levado a pensar algumas coisas. E eu queria partilhar com os irmãos nesta manhã um texto de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia neste texto, um texto riquíssimo, cheio de grandes desafios para nós, e que Jesus chama a atenção dos seus discípulos, e eu queria partilhar com os irmãos. Diz o seguinte o texto: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, ao meu servo faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse texto é um grande desafio quando a gente pensa nas circunstâncias nas quais Jesus estava inserido, a realidade que representava a vivência ali em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade fronteiriça, era uma cidade onde havia um grande controle do Império Romano
porque se tornava passagem para o norte, para a Síria, e passagem do norte para o sul, tanto para a Galileia, quanto para Samaria, quanto para a Judeia. Cafarnaum fica na Galileia, à beira do Kinneret, que nós chamamos de Mar da Galileia. Ali havia um centurião, uma espécie de capitão responsável por uma bateria da legião romana, que a legião romana era formada de mais ou menos 3.000 homens. O centurião era o sexto na ordem hierárquica, ele comandava uma centúria, aí há uma discussão em torno de 80 a 100 soldados, possivelmente aí em torno de 100 soldados, até mesmo pela nomenclatura, mas ele era responsável pela segurança, ele era responsável pela administração da ordem em Cafarnaum. Possivelmente, esse centurião poderia ser a maior autoridade naquele momento, naquela cidade, representando o Império Romano. E aquele centurião, ele conhece Jesus, Jesus fica mais de 2 anos morando em Cafarnaum, foi a sua cidade escolhida, ali onde ele também conhece os seus discípulos e transmite aos seus discípulos as orientações básicas. Ele volta a Cafarnaum várias vezes na sua caminhada de saídas e vindas. Aquele centurião era talvez a autoridade que conhecera Jesus pelos seus feitos ali na cidade de Cafarnaum. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele, dizendo: em verdade vos digo, em toda Israel eu não vi fé como esta. Eu queria pensar nisso. Eu queria pensar em fé e religiosidade. Com essas mudanças que nós estamos vivendo, e são mudanças muito, muito grandes para nós, a nossa igreja deixou de ter as suas atividades cotidianas. Tínhamos muitas atividades, deveríamos estar organizando o Adolescer, já deveríamos ter começado o SCC. Tínhamos tantas coisas para fazer, tínhamos um calendário organizado com todas as datas. E nós nos acostumamos efetivamente a isso. E é bom isso, é bom a gente poder viver a comunidade, a gente poder viver as atividades, a gente poder servir ao reino. Mas muitas vezes, esta pandemia e esse distanciamento tem me levado a pensar, é que nós nos limitamos à vivência daquilo que é a dinâmica religiosa. Transformamos o serviço em ativismo e deixamos de pensar que somos muito mais responsáveis pela nossa fé. Aquele centurião, por certo, ele não tinha muito contato com Jesus. Por certo, ele ouvira falar de Jesus, tanto é que ele o procura para uma atividade tão desafiadora como é a atividade de curar o seu servo. Mas aquele centurião que não tinha nenhum envolvimento religioso, ele era romano, ele era representante do Império Romano, que estava ali em Cafarnaum para tirar daquela comunidade o máximo que pudesse tirar para o Império Romano. Aquele centurião, ele compreende o sentido da fé. E o sentido da fé, ele é muito maior e muito mais profundo do que o sentido da religião. Porque a religiosidade que nós vivemos, ela só tem sentido se ela for preenchida por um ato real de fé. E este é o desafio que nós temos nesse momento, é a vivência real
da fé. Porque na vivência da fé, existe uma coisa chamada desafio de fé. E nós estamos vivendo um desafio de fé. Uma igreja como a nossa, uma igreja que é tão cheia de carinho, de afeto, de presença. Uma igreja que gosta de festa, porque festa tem alegria e tem presença. Uma igreja fundamentada na comunhão. Uma igreja que entendeu o sentido do outro. E de repente, tivemos todas as nossas atividades paralisadas. O que nós temos agora é o sentido da fé. E o sentido da fé daquele centurião não estava vinculada a nenhuma prática religiosa. Estava vinculado à sua consciência clara de autoridade. E ele mostra isso. Quando Jesus se oferece para ir até a casa, ele diz, só um minutinho, não. Não é assim que funciona. Eu não tenho condições de receber na minha casa. O meu nível hierárquico é tão baixo que eu não tenho como recebê-lo na minha casa. Essa é a primeira compreensão do centurião, que eu acho que chamou a atenção de Jesus, talvez naquele momento, pela sua autoridade diante dos moradores de Cafarnaum, fosse plenamente compreensível que ele dissesse, olha, eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa, venha na minha casa, é importante, eu sou uma das pessoas mais importantes aqui dessa cidade. Mas o centurião, ele compreende qual o seu lugar na relação de fé. Na relação de fé, nós precisamos estabelecer qual é o nosso lugar. Aquele centurião diz, existe um princípio, que é o princípio de autoridade. Eu sei o que é isso, porque eu vivo isso. Eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. A sua autoridade não é autoridade tão pequena como a minha, uma autoridade de uma centúria, é a autoridade sobre os poderes maiores da existência do universo. Basta dizer uma palavra, eu não preciso mais nada, eu só preciso de uma palavra sua resolve todos os meus problemas, e o meu problema no momento é a enfermidade do meu servo lá na minha casa, que não está nem aqui. Aquele centurião entendeu o primeiro princípio da relação de fé. No princípio da relação de fé, nós somos a menor parte. Esse é o princípio. A nossa fé não é uma fé em qualquer coisa, como já disse o autor, compositor, o importante é ter fé. Não. O importante é onde você deposita a sua fé. A fé é aquilo que me toca incondicionalmente, a fé é aquilo que está no mais profundo do meu ser, aquilo que me sustenta enquanto ser humano e aquilo que me possibilita um olhar diferenciado da história. Hebreus 11 vai dizer, capítulo 11, verso 1, vai dizer, a fé é o firme fundamento da esperança. Algumas traduções colocam, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não gosto da tradução. A fé é o firmamento da esperança. A fé faz com que nós antecipemos em nós a expectativa daquilo que Deus pode nos dar. Ele conclui esse texto dizendo, e é a prova absoluta,
é a prova das coisas que não se veem. Se você vê, não é fé. O centurião teve essa fé. Ele disse: eu não preciso que o senhor vá lá na minha casa, porque eu não tenho condições de recebê-lo, eu não sou digno disso, é muito para mim, a minha condição é a menor possível. Eu só preciso que o Senhor dê uma palavra. Uma palavra muda tudo, porque a minha esperança está nisso. Mas Jesus faz uma observação, Jesus diz: olha, vai ter muita gente do Oriente, do Ocidente, vindo ceiar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, dos pais da fé. Muitas pessoas vão estar ceando com eles na glória, mas o meu povo chamado para o reino, esse povo possivelmente não vai. Sabe por quê? Porque eles estavam tão preocupados com a sua religiosidade que não conseguiram compreender o sentido da fé. Talvez esse momento de pandemia nos ajude a perceber isso. Eu acho que esse é o desafio grande nesse momento. É dizer, nós vivemos em fé. Nós vamos esperar de volta os encontros da comunidade. Vamos esperar de volta os programas da nossa igreja. Mas não são eles que fazem a diferença na minha vida. Eles são instrumentos que Deus usa e que é bom para que nós tenhamos a consciência de fé. Mas neste momento, o que nós precisamos é a consciência de fé. E Jesus diz isso. Jesus diz isso de uma forma muito direta, talvez até muito pesada. Mas às vezes o Evangelho de Mateus tem essa característica de apresentar um Jesus direto, um Jesus muito claro na sua apresentação do sentido do reino de Deus. E ele vai dizer: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida é o sentido da fé. Porque a nossa religiosidade só vai encontrar, na verdade, conteúdo se ela vier preenchida por um sentido real de fé. O meu desejo é que, diante de tantos desafios que nós temos nesses dias, tantas famílias passando a necessidade, tantas famílias tendo que sepultar os seus mortos à distância, tantas famílias com pessoas enfermas nos hospitais, sem poder acompanhá-las, sem poder cuidar delas. Nesse momento, a fé faz toda a diferença. Porque a fé é o firme fundamento da esperança. E é isso que nós temos. A esperança, aquilo que aquele centurião tinha. Ele tinha esperança. Ele disse a Jesus: basta uma palavra tua, não precisa mais nada. Uma palavra tua resolve o meu problema. Esse é o sentido real da esperança. Meu desejo é que você seja tomado por esta fé. A fé que é o firme fundamento da esperança. E que você possa dizer como aquele centurião: Senhor, não preciso de muita coisa, eu não preciso nem que tu vás à minha casa, eu só preciso de uma palavra tua.
e a minha circunstância de dor, a minha circunstância de perda será transformada. Precisamos repensar a nossa fé. Não podemos simplesmente reduzir a nossa fé a atividades, a ações, a ritos. Não que eles não sejam importantes, porque eles são importantes, mas eles só têm importância se vierem preenchidos pelo conteúdo da fé. Eu queria orar com você. Pai querido, nesse momento nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade que temos de viver a experiência da fé. Pai, nós te louvamos porque esta fé conosco e em nós nos toma de maneira tão forte que supera e suplanta qualquer que seja a dificuldade que se imponha sobre nós. Pai querido, nós queremos te pedir que essa experiência do distanciamento social nos ajude a entender quão caro é a vivência da fé e o reflexo desta fé nas nossas atividades. Que nós não nos limitemos a pensar a nossa vivência religiosa somente a partir de atividades e ritos, mas que nós possamos perceber que mesmo distante de todos, mesmo com nossas atividades da igreja paralisadas, nós vivemos a comunhão da fé. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre cada enfermo da nossa comunidade. Tu conheces, Senhor, cada um, tu sabes suas necessidades. Pai, nós queremos uma palavra tua, uma palavra de restauração, é o nosso desejo, é o teu toque restaurador nas suas vidas. O nosso desejo é a cura, Senhor, esse é o nosso desejo. Mas acima disso, que a tua vontade seja feita e manifesta. Pedimos pelas famílias enlutadas, Senhor, derrama teu consolo, teu conforto, fortalece-lhes, ó Deus, a fé, a fim de que possam olhar sempre com esperança a sua vida. Sê com aqueles que estão desesperados, porque não conhecem a tua esperança. Ilumina-os com a tua graça. Esta, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Chance de crescer um pouco.
nós estamos chegando ao final dessa transmissão e queremos desejar a todos um domingo abençoado, cheio da graça e do cuidado do nosso Senhor. À noite nós nos encontramos novamente e às 19h30 nós temos uma nova transmissão e temos uma palavra de Deus ao seu coração. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se